vou responder uma questão da gente revisar o conteúdo de Química Orgânica. O tópico é isomeria. Mas antes de revisar a isomeria, eu peço a você que está assistindo esse vídeo que deixe o joinha aí no vídeo. Você é novo aqui no canal, então não esquece de fazer inscrição no canal. E agora vamos partir para a resolução da questão. Eu vou deixar o texto da questão aqui na caixa de descrição do vídeo para que você possa acompanhar. Diz o seguinte: a mosca oriental da fruta utiliza como feromônio de atração sexual a mistura de compostos representados a seguir. Então a questão me dá 4 cadeias carbônicas, que eu já coloquei aqui no quadro, tá? Está discriminada de número 1, 2, 3 e 4. Daqui a pouco eu volto para elas. Então ela fala, né, em relação aos compostos 1, 2, 3 e 4, considere as seguintes afirmativas. E aí, com essas afirmativas, a questão pede para a gente marcar a alternativa correta. Vamos analisar a afirmativa número 1. Os compostos de número 1 e número 3 são isômeros geométricos, então a questão está dizendo que a cadeia 1 e a cadeia 3 entre si são isômeros geométricos. A primeira coisa que a gente vai buscar é se na cadeia 1 e na cadeia 3 tem ligação dupla entre átomos de carbono, porque uma das exigências para serem isômeros geométricos é ter uma ligação dupla entre átomos de carbono. E se vocês observarem, na cadeia 1 nós temos sim aqui um carbono com a ligação dupla, um outro carbono com a ligação dupla, então nós temos uma ligação dupla comum a esses dois carbonos. E a mesma coisa acontece na cadeia número 3. Nós temos uma ligação dupla que é comum a 2 carbonos. Mas só isso é suficiente para ter isomeria geométrica? Não. Além disso, nós precisamos pensar nos ligantes que pertencem a esses carbonos. Por quê? Porque no mesmo carbono, lembre que sempre uma dupla é comum a 2 carbonos. Então você vai analisar os 2 carbonos, um de cada vez. Você vai analisar o primeiro carbono, que faz parte dessa dupla, e ver se os ligantes nesse carbono são diferentes entre si. Ou seja, o que está ligado a esse carbono, né, no mesmo carbono, se são diferentes. Porque se os ligantes forem iguais, a gente já descarta a possibilidade de isomeria geométrica. Então, se a gente analisar a primeira cadeia, observe que a primeira cadeia ela já tem 3 ligações covalentes, 1, 2, 3. Como todo carbono é tetravalente, a quarta ligação que nós não vemos diretamente é um átomo de hidrogênio. Mas como você vê que nesse carbono aqui à direita a ligação covalente está descendo, quer dizer que um dos ligantes do carbono está voltado para baixo, de maneira geral, então nós vamos pensar que para cima vai estar o nosso hidrogênio. Então quer dizer o quê? Que nessa cadeia nós temos a cadeia neste carbono, né, a ligação voltada para baixo, a ligação está descendo, então para cima, em outro plano, vai estar o hidrogênio. Agora vamos analisar o outro carbono que partilha a dupla nessa ligação, que é esse carbono aqui à esquerda. Olha que essa ligação covalente aqui ela está descendo, ou seja, vamos dizer que o plano, né, está para baixo, então o hidrogênio é que vai estar para cima. Então, se a gente observar, naquela ligação dupla, nós vamos ter, no mesmo carbono, ligantes diferentes. Nós temos no primeiro carbono analisado a longa cadeia carbônica à direita e o hidrogênio, que são ligantes totalmente diferentes. E no outro carbono da dupla, a mesma coisa, a cadeia carbônica à esquerda e o hidrogênio. Como são ligantes totalmente distintos no mesmo carbono, então ali tem isomeria geométrica. E outra coisa, que tipo de isomeria geométrica vai ser essa? Se a questão não for muito criteriosa, nós podemos classificar como isomeria do tipo cis ou do tipo trans, porque poderia ser isomeria Z e E. Neste caso, considerando de maneira geral, né, generalizando, nós podemos dizer que os hidrogênios, cada carbono tem um hidrogênio, está no mesmo plano. Então, se você partir aqui a ligação dupla ao meio, observe que os ligantes iguais, que são os hidrogênios, estão no mesmo plano. Então, a gente pode classificar a cadeia número 1 como uma cadeia de isômero geométrico do tipo cis. Agora, vamos analisar se ela é isômera geométrica, né, da cadeia 3, porque a questão está comparando 1 com 3. Bem, a ligação dupla entre carbonos já estamos vendo aqui, né? E aí, observe que tanto a cadeia número 1 quanto a cadeia número 3, elas apresentam o mesmo número de carbonos e apresentam o mesmo grupo funcional, que é um éster. Observe aqui que carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, tanto na primeira cadeia quanto na terceira, e fazendo a ligação simples com o segundo oxigênio. Então, ambas as cadeias pertencem à função éster e possuem o mesmo número de átomos de carbono.
Outra coisa que a gente vai analisar aqui, além de apresentar o mesmo grupo funcional e o mesmo número de átomos de carbono, é com relação à posição da ligação dupla, que está, a dupla, tanto na primeira cadeia quanto na terceira, estão nos mesmos carbonos. Se a gente for observar aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está entre o 10 e o 11. A mesma coisa na primeira cadeia, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está entre o 10 e o 11. Quer dizer que tanto a cadeia número 1 quanto a cadeia número 3 vão ser isômeros porque apresentam a mesma quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São isômeros porque as fórmulas moleculares são iguais. Mas que tipo de isomeria? Como ambas apresentam ligação dupla entre os átomos de carbono, a mesma fórmula molecular, só que a primeira eu vi que é a isomeria tipo cis. Se você aqui partir a ligação dupla ao meio, né, imaginando um plano que divide nessa ligação dupla ao meio, nós vamos ter aqui que o hidrogênio vai estar para cima e no outro carbono o hidrogênio vai estar para baixo, classificando esse tipo de isômero geométrico como o isômero geométrico trans da primeira cadeia. Então, quer dizer que 1 e 3 estão verdadeiros, né? A primeira cadeia é o isômero geométrico cis e a segunda cadeia é o isômero geométrico trans, porque os hidrogênios que pertencem a cada carbono da dupla estão em planos opostos. Vamos dizer que um está para cima e no outro carbono o hidrogênio está no plano inferior. Então, número 1 vai estar dentro do gabarito. Número 2, os compostos 1 e 2 são isômeros funcionais. Para serem isômeros funcionais, né, primeiro eles devem ser isômeros entre si, ter o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios e oxigênios. Então, quais são os pares de funções que classificam-se como isômeros funcionais? Por exemplo, se uma das cadeias for aldeído, a outra obrigatoriamente tem que ser uma cetona. Se uma das cadeias for ácido carboxílico, a segunda cadeia tem que ser um éster. Se a outra for um álcool, a segunda cadeia tem que ser um éter. Como a questão pede para analisar a cadeia número 1 e número 2, vamos lá. A cadeia número 1, esse grupo funcional que eu já falei para vocês, isso aqui é um éster. Então, quer dizer que para que ela seja um isômero funcional da cadeia 2, a cadeia 2 tem que ser um... Se aqui é um éster, a cadeia 2 tem que ser um ácido carboxílico. E não é o que nós temos na cadeia 2. Na cadeia 2, nós temos uma hidroxila ligada a um carbono, que é esse carbono aqui, que só tem ligação simples. Então, quer dizer que a cadeia 2 é um álcool. Então, nunca um éster, que é o que está na cadeia 1, vai ser isômero de um álcool. Então, é falso o número 2. Número 3. Os compostos 2 e 4 são isômeros geométricos. Lembrem que para ser isômero geométrico tem que ter uma dupla ligação entre átomos de carbono. Tudo bem, o composto 2 tem uma dupla ligação entre átomos de carbono, mas a questão pede para comparar com o 4. E o composto 4 é um composto totalmente saturado. Não tem dupla ligação. Quer dizer que nunca o composto 2 poderia ser isômero geométrico do 4, porque o 4 nem ligação dupla entre carbonos tem. Finalizando a questão, item 4. Os compostos 1 e 4 são isômeros funcionais. Bem, o composto 1 já analisamos que ele é um éster. Para ser isômero funcional de éster, a gente precisa ter um ácido carboxílico. E a cadeia 4 não é grupo funcional de ácido carboxílico. A cadeia 4 é um álcool. Olha aqui, a hidroxila ligada a um carbono que só tem ligação simples, que é esse carbono aqui. Então, a cadeia 4 ela é um álcool. E álcool não é isômero funcional de éster. Então, o 1 e o 4 não são isômeros funcionais. O 1, como é um éster, tem que ser isômero funcional de ácido carboxílico. E não é o que nós não é o que temos no 4. O 4 temos um álcool. Álcool seria isômero funcional de um éter. Então, como apenas a assertiva 1 está correta, que diz que os isômeros, os compostos 1 e 3 são isômeros geométricos, dentro das alternativas, a única opção que a gente pode marcar como gabarito, que é a correta, é a letra A, tá? Então, galerinha, foi mais uma questão. Essa questão ela trabalha isomeria, né, que é um dos conteúdos de Química Orgânica. Se você gostou da resolução da questão, não esquece de deixar o joinha aí no vídeo, tá? Em breve eu retorno aqui com outras questões pra gente ter um pouquinho de química. Tchau, galera, até a próxima.